O que leva uma pessoa a abrir fogo contra inocentes? Para especialistas, barbáries como essas são provocadas por pessoas com transtornos psiquiátricos que enfrentam dificuldades para viver em sociedade. Nem o próprio Matheus da Costa Meira sabe explicar o que o levou a entrar em uma sala de cinema de um shopping na zona sul de São Paulo, armado com uma submetralhadora, e atirar contra a plateia em novembro de 99. 3 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. O que eu estava fazendo naquele dia, ou nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, algumas coisas não faziam sentido. Estudante do último ano de medicina, ele nunca tinha tido outros episódios de violência. Eu sempre recusei qualquer tipo de tratamento, seja ele medicamentoso ou de análise psiquiátrica. O designer Henrique de Carvalho Pereira é outra vítima de uma pessoa durante um surto de agressão. Ele estava nesta livraria, também em São Paulo, quando foi violentamente golpeado na cabeça com um taco em dezembro de 2009. O autor da agressão é o personal trainer Alessandro Aleixo. Segundo os especialistas, os atos de violência extrema raramente acontecem de uma só vez. Na maioria dos casos, há um processo que pode durar meses, anos. Os sintomas, como a timidez excessiva ou o chamado pavio curto, são tolerados pela sociedade, que só acorda para o problema quando já é tarde demais. Indivíduos que têm essa ordem de comportamento, que violentam as normas de convívio social, são qualificadas como sociopatas. É um indivíduo que não tem o equilíbrio necessário e suficiente para conviver na comunidade. Doutor Jacó, esse tipo de situação, como nós vimos no Rio de Janeiro agora, e que nós já vimos em outras situações, como o rapaz que agrediu e matou uma pessoa dentro de uma livraria com taco de beisebol, ou um estudante de medicina que foi até um cinema e saiu metralhando dentro do cinema. Isso é uma coisa que acontece, dá uns 5 minutos, como as pessoas dizem por aí, ou isso é um processo que vem de longa data, doutor? A decisão final de cometer o crime, o impulso final de cometer o crime, às vezes é instantâneo, mas sempre existe uma cadeia de acontecimentos que vai culminar nesse processo. Ele não é absolutamente gratuito. Ele obedece a uma sequência de acontecimentos que frequentemente se iniciou, se originou, às vezes anos antes. Quer dizer, existiu toda uma formação de mentalidade, de tendências, de inclinações que desembocam nesse crime. Doutor, a sociedade é tolerante com atos antissociais, com atos que ela não considera danoso para a população? Ah, ele é muito introvertido, é assim mesmo. Ah, ele é cabeça quente, é assim mesmo. Ah, isso é coisa de criança. A sociedade parece não perceber esse tipo de coisa, doutor. A família, a escola, a sociedade tem a obrigação de observar as condutas dos seus elementos. Nós já tivemos inúmeros exemplos da ocorrência de crimes em que havia todas as possibilidades de suposições, de hipóteses, de suspeitas. Mas é exatamente essa tolerância excessiva, a ideia de que a irascibilidade, quer dizer, o indivíduo irascível, o indivíduo tomado pela ira, esse indivíduo perde o controle facilmente. Existe a necessidade de uma atenção para esse comportamento. O excesso de tolerância é danoso. Mas que o colega de trabalho, que a mãe, que o professor, que o namorado, a namorada, o esposo, o marido, o marido, a esposa, tem de ter, de que a pessoa precisa de uma ajuda psicológica ou psiquiatra para evitar esse tipo de coisa. O senhor falou da tolerância. O que deve ser preocupante? Toda vez que a pessoa apresentar aquilo, deve-se buscar ajuda. Existem várias ordens
de comportamento que chamam a atenção no indivíduo que tende para a transgressão e para o crime. Por exemplo, a pessoa considerada o pavio curto, ou pavio curtíssimo, é o indivíduo de pronta resposta. Quer dizer, acontece qualquer coisa, ele explode. E as pessoas já qualificam, o folclore já qualifica. Ele é cabeça quente, a moringa esquenta demais, a cabeça esquenta demais. E também, às vezes, o recalcado. Aquele indivíduo que diz, a vingança se faz a frio. Ele vai recalcando as respostas, guardando as suas emoções de raiva, de medo. Enfim, cada ser humano é um feixe de emoções. Compreender esses sistemas, entendê-los e administrar não é uma tarefa só individual. É também a tarefa do grupo, da família, dos amigos, da escola e, finalmente, da polícia. Doutor, infelizmente, há um preconceito da sociedade com relação ao psicólogo e ao psiquiatra. As pessoas aceitam que tem que procurar um médico quando adoecem do pulmão, quando adoecem do coração, quando adoecem do estômago, ou de ter uma dor nas costas. As pessoas procuram o médico quando tem esse sintoma. Agora, toda vez que se fala em procurar um psicólogo ou um psiquiatra, as pessoas falam, é louco, é louco. O cérebro também adoece, né, doutor? Mas não seria o caso da sociedade parar de ter esse preconceito e analisar que o psiquiatra, o psicólogo, são médicos que podem tratar aquele problema, especialistas que podem tratar aquele problema e evitar uma situação como essa de hoje no Rio de Janeiro? Durante boa parte da história da humanidade, o músculo cardíaco, o coração, foi o tabu. Se achava que era possível, por exemplo, a cirurgia de quase todo o corpo, menos do coração. Quer dizer, no coração não se mexe. Era um tabu, que foi rompido pelo Dr. Barnard. Freud rompeu o tabu da cabeça, do pensamento, da emoção. É como se fosse, sim, um tabu, como se houvesse uma sacralização da cabeça. Na minha cabeça ninguém mexe. Quando, na realidade, as emoções, os sentimentos, essa complexidade significa um desafio extraordinário para o entendimento e compreensão da alma humana. Compreender a alma humana, interpretá-la e entendê-la é um avanço significativo no caminho da civilidade, de aprender a conviver com as pessoas em relativa harmonia. Doutor, então quem faz esse tipo de ato apresentou um sintoma anterior. Isso não foi uma coisa que simplesmente aconteceu hoje. Isso não aconteceu agora. Isso vem do passado dela? A não ser casos absolutamente excepcionais, a ocorrência do crime poderia ser compreendida e enquadrada se houvesse um estudo razoável sobre o indivíduo. Doutor, porque no caso, se o senhor pegar esses 3 casos que eu exemplifiquei, o Matheus da Costa Meira, um estudante de medicina que entra no cinema armado e atira, ele premeditou aquilo. O rapaz que levou um taco de beisebol e entrou dentro de uma livraria e escolheu uma pessoa, foi lá e bateu aquele taco de beisebol. Ou agora esse rapaz que vai à escola onde ele estudou anteriormente e sai atirando nas pessoas com carregadores já específicos para a arma, ou seja, ele premeditou aquilo. Se há uma premeditação, como aconteceu nesses casos, significa que aquilo vem se construindo dia a dia, mês a mês, até se chegar a esse ponto de uma tragédia que comove a sociedade de maneira geral? Crimes dessa natureza, eles exigem e merecem que a sociedade compreenda que cada ser humano precisa ser observado, interpretado e compreendido. Ninguém comete um crime dessa ordem sem antes ter tido todo um mapeamento
meticuloso que conduziu a esta compulsão. O momento final é compulsivo. Mas até chegar a essa compulsão, essa impossibilidade de segurar essa tendência, existiu toda uma movimentação do inconsciente, da psique do indivíduo, para responder às circunstâncias de provocação e de estímulo social. Doutor, pode-se dizer que quando a sociedade não percebe esse tipo de acúmulo até chegar a esse gatilho, esse desencadeante, quando a sociedade não percebe todo esse processo, a sociedade também está doente, doutor? Alguns anos atrás, eu abordo isso no meu livro, O Direito no Divã. A nossa sociedade, ela é tensa e tem uma tendência paranoide, uma tendência persecutória. Nós nos sentimos perseguidos. Desde o trânsito até a política, existe permanentemente um estado de estresse persecutório. Isto propicia resposta para indivíduos fragilizados, respostas brutais e violentas. E isso é diário, você observa isso diariamente no cotidiano da sua vida. No trânsito, em circunstâncias aparentemente banais, coloquiais, o indivíduo perdendo o controle. Indivíduos que têm essa ordem de comportamento, que violentam as normas de convívio social, são qualificadas como sociopatas. O sociopata é o indivíduo que não tem o equilíbrio necessário e suficiente para conviver na comunidade.